Fala pessoal, você já sentiu a impressão, a sensação de que quando você fala alguma coisa ou que você vai pensar, por exemplo, você quer vender alguma coisa na internet, você quer gravar o seu vídeo, por exemplo, ou você quer fazer uma reunião com a sua equipe, ou você quer atender um cliente, você quer falar alguma coisa com alguma pessoa que não está no seu círculo de amizade mais fechado. E aí passa uma dúvida na sua cabeça. Talvez você pense assim, eu até sei o que falar, mas eu não sei se eles vão acreditar em mim. Eu não sei. Eu acho que eles vão me julgar mal, eu acho que eles não vão acreditar no que eu estou falando. Eu não vou conseguir transmitir confiança. Eu não vou ganhar a confiança deles. Já sentiu isso? Bom, eu já senti e é provável que muita gente não fale em público com esse medo. Então, será que eles vão acreditar em mim? Bom, eu sou Demétrio Sobral, sou coach especialista em comunicação e eu estou aqui para te dar algumas dicas como resolver isso hoje mesmo. Então, se você aplicar o que eu vou dizer para você nesse curto vídeo, você vai conseguir ajudar os seus ouvintes, a tua audiência. Bom, vamos lá então. O que é falar com confiança de uma forma que os seus ouvintes eles acreditem em você? Bom, basicamente significa que o que você disser, mesmo para um desconhecido, ele vai acreditar. Interessante isso, né? E parece difícil. Não, mas não é. Ganhar a confiança de quem está te ouvindo é o início de um relacionamento. É mais ou menos isso. Então, quando você começa a conversar com alguém, se apresentar, é o início de um relacionamento que você está começando a estabelecer. Então, é uma ponte que está sendo construída dos dois lados entre você e a sua audiência, que pode ser de uma pessoa ou de várias pessoas. E para que isso aconteça, para que essa ponte, que é sempre construída dos dois lados e elas se encontram no meio, para que isso aconteça de forma saudável e você consiga entender e atender os objetivos dos seus ouvintes, da sua audiência, é necessário que eles confiem em você, para eles serem movidos à ação, para eles continuarem consumindo o que você está ensinando e para aplicarem o que você está ensinando. De repente você quer ensinar algo muito legal, muito bacana. Eles só vão conseguir aprender se eles acreditarem mesmo em você. Então o problema pode ser assim, pô, eu domino o que eu falo, mas eu não sei convencer as pessoas. Eu acho que elas não acreditam em mim. Por quê? Porque eles precisam fazer isso para comprar algo de mim, para me seguir ou para mudar a vida deles. É assim que eu acho que você pensa. Quer ver que interessante? Ó? Vamos citar um exemplo real. Se a gente pegar pessoas que falam em público bastante, mas que não demonstram muita confiança, que é difícil você comprar a ideia deles. Se a gente pegar, por exemplo, a maioria dos políticos, é inegável que eles falam bem, não é? É inegável que a grande maioria fala bem, tem conhecimento, mas por que fica sempre uma pulguinha atrás da orelha? Por que a maioria deles não consegue ganhar a confiança dos seus ouvintes, dos seus eleitores? Por que será? E geralmente começa assim, eu prometo que farei isso, que farei aquilo, que vou construir, que vou fazer, que vou ajudar, não é? Então por que essas pessoas que falam, e é um exemplo só que eu citei, de um grupo de pessoas, há outros que fazem isso também, mas vamos nos concentrar nesse que é um exemplo mais clássico. Eles falam bem, mas a gente sabe que na maioria das vezes eles não vão cumprir o que estão dizendo. Então não são confiáveis. Não são confiáveis. Então como é que você pode evitar ser comparado a alguém assim? Como é que você e eu podemos evitar ser comparados a alguém assim? Que fala meio que da boca para fora, que aqui dentro já dispara aquele sensor de balela, de fraude. Meu, não vou acreditar não porque é furada isso aí. Duas dicas que eu vou te dar
e fica aí para você entender. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho lá, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado e você pode continuar aprendendo mais coisas aí. Bom, a primeira coisa que você pode fazer, a primeira medida, isso é para a sua vida, tá? Não é só para falar em público, isso é para a sua vida. Sempre que você se relacionar com qualquer pessoa e tiver que conversar, seja na roda de café com os amigos, hoje por causa da pandemia a gente está meio restrito a estar junto com as pessoas, mas a gente está sempre conectado, né? No WhatsApp, em grupos, ou mesmo em reuniões virtuais no trabalho, ou você com o seu cliente. Se você está tendo que trabalhar, tem como fazer isso. Então, algo que te ajuda a ter credibilidade é pesquise sobre o que você vai falar. Então pensa assim, ó. Mostre que na sua área você domina o que você está falando. Literalmente isso. Então, na sua área, no que você abrir a boca para falar, mostre que você domina esse conhecimento, que você literalmente sabe o que você está falando. Como que isso é possível? Não é difícil, mas também não é simples. O que você tem que fazer? Bom, não se contente apenas com informações superficiais. Sempre que você for falar de algo para alguém, dê dados. Faça pesquisa, traga os fatos, traga depoimentos, entendeu? Então, sempre que você for falar de algo, traga uma pesquisa, traga dados, traga números, mostre para as pessoas quem você é de verdade. Mostre quem você é de verdade. Por exemplo, em um dos vídeos anteriores, eu mostrei aqui uma pesquisa que uma pessoa da nossa equipe trouxe e eu vou falar de novo dela para você, mas eu vou dar ênfase na informação, nos dados dessa informação. Olha que interessante. Nos dados dessa informação que está aqui, quer ver? Ó? Fala de uma pesquisa que foi feita na Inglaterra, em que mostra que 42% de 3 mil pessoas pesquisadas. Então vamos lá, uma pesquisa feita com 3 mil pessoas, 42% dessas pessoas têm medo de falar em público. 42% têm medo de falar em público. Já parou para pensar nisso? 42% têm medo de falar em público. Como que você se sente? Imagina se eu só dissesse, eu achei aqui, 41% é a pesquisa. 41%, não 42%. Então, uma pesquisa feita em 2015 no jornal britânico Sunday Times disse que 3 mil pessoas pesquisadas, 41% delas, o medo de falar em público superava o medo até da morte, de ficar doente. Você viu um exemplo, então, de dados? É isso. Então, como é que isso se aplica no seu caso? Bom, vamos lá. Se você vai falar do seu mercado, você vai fazer uma pequena palestra ou vai falar das vantagens em ser um profissional liberal? Imagina que você é vamos lá. Você é um decorador de festas infantis. Então, o que você pode fazer? Antes de falar, antes de gravar o seu vídeo, antes de iniciar uma conversa com a pessoa ou com a sua audiência, vá lá na internet, pesquise tudo sobre o seu mercado. Pesquise a faixa etária das crianças que gostam. Meninos gostam disso, meninas gostam daquilo. Quais são as decorações, os animais, os super-heróis, as bexigas, os tipos de bolo, as cores, tudo. E se você traz dados, informações, você vai ajudar algo que é fundamental no processo de convencimento. Sabe o que é? Quando você fala com dados, você transmite credibilidade. E quando você faz isso,
você dispara o que na neurociência é chamado de gatilho mental. Gatilho mental. Algo que você vai ouvir bastante a gente falar disso. Você dispara o gatilho mental da autoridade. O que significa isso, Demetrio? Significa o seguinte: quando você está falando com alguém, está apresentando algo, e você mostra dados, você dá informações concretas, e a tua postura, tudo que você está falando é congruente, combina com aquilo que você está dizendo, a pessoa que te ouve, ela naturalmente tem a tendência de passar a acreditar mais em você. Então, o bom comunicador não é aquele que fala, o bom chavecador. Não, é mais do que isso que é necessário. Então, o primeiro passo para fazer o seu ouvinte, a sua audiência, acreditar, ser levada à ação, ser movida a fazer algo por você, para você ou por outros, é que você demonstre credibilidade. Para fazer isso, você precisa entender do que você está falando. Literalmente isso. Então, lição de casa, isso é muito bom com quem é empreendedor. Então, você que quer ser o infoprodutor, ou já está gravando os seus cursos na internet, ou você que é um profissional liberal, por exemplo, um advogado, um consultor na área da beleza, construção civil, educação, pesquise. Sempre que você aponta dados, as pessoas tendem a acreditar mais em você. E aí você dispara o gatilho mental que todo mundo tem instalado, é um programinha que todo mundo tem. Depois a gente faz uma aula só de gatilhos mentais. Você vai disparar um gatilho mental da autoridade. Devagar esse relacionamento começa a ser construído e os seus ouvintes, eles vão tender a acreditar mais em você. E é óbvio que você, assim como eu, tem de ter um compromisso solene com a verdade. Jamais invente informações. Jamais corra esse risco. Porque a internet está aí e as pessoas pesquisam mesmo todas as informações que você der. Então tenha responsabilidade com isso. E lembre-se que do outro lado é um ser humano, alguém que merece consideração. Ele merece ouvir a tua verdade. E vamos e venhamos, né? Quando a gente fala a verdade, a gente fica mais leve. E aí é um outro fator complementar disso. Quando você tiver pesquisado bastante para falar sobre o que você quer, sabe como que você vai se sentir? Acho que você sabe, né? Seguro. Verdade. Você vai ficar mais tranquilo. Não ausente de medo. Vai dar aquele friozinho na barriga, é normal. Mas quando você se sente seguro, você domina, mesmo que você fale tendo um papel na mão, não tem problema. Você vai se sentir mais seguro. E aí você tem uma outra vantagem. É assim, quando alguém quer enganar você, quando alguém não está falando a verdade, geralmente o corpo dela, o rosto, a postura, as mãos, denunciam, não é? Quem é pai e mãe sabe quando um filho aprontou alguma coisa e você pergunta: foi você que deixou cair esse sorvete aqui no sofá? Você só tem um filho, só ele estava comendo sorvete. E aí você pergunta: foi você que deixou cair o sorvete no sofá? Aí ele: não fui eu. É cômica essa situação, né? Mas você sabe que foi ele, que foi a criança. Um acidente talvez, não importa. Mas essas são pequenas lições que a gente aprende que o corpo denuncia. A nossa boca pode estar até vocalizando algo diferente do que o meu corpo está dizendo. Então lembra que uma postura confiante, uma postura empoderada, firme, vai fazer com que quem te ouve também vai ficar assim. É literalmente o que eu já comentei em outro vídeo. Se você não acredita no que você está falando, como é que os que te ouvem vão acreditar em você?
Não tem jeito. Eles percebem. Eles vão perceber. Ou você está mentindo, ou você não está preparado. Os dois é muito feio. Os dois. Muito feio. Mentir é pior. Mas estar mal preparado ou não estar preparado também é ruim. É desrespeito com quem está te ouvindo. Ele gastou seu tempo, parou ali alguns minutos da vida dele, que não voltam mais, para ouvir você. E aí sabe qual que é o efeito quando alguém ouve você e não confia em você? Talvez ele não queira te ouvir mais. Talvez aquela era a chance que ele tinha te dado. E tem um ditado que diz assim, eu me lembrei agora. A primeira impressão é a que fica. Talvez você tenha dito isso ou já ouviu isso de alguém. A primeira impressão é a que fica. Pois eu aprendi um outro ditado complementar a esse. Nós só temos uma chance de causar uma primeira boa impressão. Não tem jeito de causar uma segunda boa impressão, porque a primeira já ficou. E as pessoas, em geral, levam poucos minutos para tirar uma conclusão sobre você, sobre mim. E a gente é assim mesmo, não é? Você também é assim. Quando alguém que eu não conheço começa a falar algo, automaticamente parece que liga um scanner aqui em nós, não é? Aí você começa, você vai analisando a pessoa de acordo com o que você acha, é os seus padrões que valem, nada de certo ou errado com isso, é você que vai decidir se vai ouvir ou não, e você fica analisando a pessoa. Nos primeiros 30 segundos, 2 minutos no máximo, você já decidiu se você quer continuar escutando ela ou não. Se você acredita no que ela está dizendo ou não. Se ela compra o que ela está dizendo ou não. Se é verdade aquilo ou não. Então, dica de ouro. Faça pesquisa. Apresente dados concretos para falar sobre o que você escolheu. Beleza? Segunda forma de fazer os ouvintes serem chamados à ação, que é o popular ganhar a confiança deles. É o segundo jeito de fazer isso. Talvez você tenha pensado assim, poxa, mas é difícil fazer isso. Se eu falar para você que é fácil, eu vou estar mentindo. Por quê? Porque tem um cara que eu sigo nas redes sociais, chama Joel J. Ele fala o seguinte, o sucesso, ele é um nadador profissional, foi um nadador profissional de muitas competições, e ele diz o seguinte, o sucesso é treinável. O sucesso é treinável. Grava bem isso. O sucesso é treinável. Então, no seu caso, que está me ouvindo aqui, talvez nesse momento, ter sucesso nesse objetivo é aprender a falar bem. Então, se para você, nesse momento, ter sucesso é falar bem do seu produto, falar bem de você, explicar melhor o que você faz, se sentir bem dentro de você, se para você isso é sucesso, é sentir realização, ótimo. Mas lembra que isso é treinável. E para treinar eu preciso de esforço. Beleza? Tá comigo? Eu preciso me esforçar. Então é algo que eu preciso estar ligado. Então, a gente falou do primeiro ponto, que é pesquisar. Reúna informações, tenha dados, depoimento, se tiver, põe também. Ó, tá vendo o fulano aqui? Disse isso. Quanto mais peso, melhor fica. Beleza? Bom, mas e se você fez tudo isso? Qual o próximo passo? Talvez você tenha feito tudo isso e você está falando da sua apresentação. Você está falando sobre ela, mas o que você precisa colocar mais? Além das informações. Você precisa colocar, o que eu vou fazer uma comparação aqui, é mais molho nesse lanche. O que é isso? Para ele ficar mais gostoso, mais suculento, põe mais ketchup, mais mostarda se você puder. O que é esse ketchup, essa mostarda? Emoção. Isso. Coloque emoção, coloque entusiasmo no que você está falando. Ah, mas Demetrios, eu não sou assim. Geralmente eu sou muito retraído,
Eu não consigo expressar as minhas emoções quando eu estou falando. Cara, se você não consegue, ótimo. Eu entendo você. Dá para melhorar? Sim, dá para melhorar. Como é que eu faço para ter mais emoção quando eu vou falar? Bom, não é tão difícil como você imagina. E outra coisa que é importante, tá? É um mito que a gente tem ouvido bastante, que é o seguinte: para eu me tornar um bom comunicador, eu vou ter que me transformar em uma outra pessoa. Eu fico olhando pessoas, né? Se você é tímido e é retraído, é mais reservado, sabe, na sua, talvez você pense assim ao ver outras pessoas que, na sua opinião, falam muito bem. Aquele cara que literalmente assim é o que sempre conta piada quando você está na rodinha dos seus amigos. É aquele cara que sempre conta piada, que sempre tem as melhores sacadas. É aquele cara que faz todo mundo rir. Talvez na sua mente esse seja o sinônimo de pessoa ideal que você tenha que se transformar. Pois a boa notícia é que não. Você não precisa ser assim para falar com emoção. Você não precisa se transformar. Você não precisa mudar aqui dentro a sua essência. Você não precisa fazer isso. Como é que isso é possível? Entenda cada ferramenta da boa comunicação, da oratória eloquente. Como é que eu traduzo isso? O que é boa comunicação? É quando tudo que eu digo é bem compreendido pelo outro. Simples assim. Boa comunicação é isso. Tudo que eu falo é compreendido pelo ouvinte. Quando eu entendo que para ter isso eu só preciso de algumas ferramentas, eu vou pegar essas ferramentinhas na hora certa, vou abrir minha caixinha de ferramentas, vou olhar qual eu preciso, pego ela, uso, depois eu pego e guardo de novo se ela não faz parte de mim. E as emoções, para muita gente, é assim. Demonstrar emoções para muitas pessoas é assim. Não faz parte dela. Ela não é assim. Ela é tímida por natureza, ela é reservada por natureza. Mas voltando à pergunta, como é que eu consigo fazer isso então? Bom, primeiro entender que eu quero convencer alguém. Eu decidi fazer isso. Bom, eu decidi, Demetrios, eu sou tímido, eu acho que eu tenho vergonha, eu acho que eu sou retraído, mas mesmo assim eu quero. Ótimo, vem comigo então, você fez a decisão correta. Mesmo assim eu quero. Se você quer, você assumiu um compromisso com quem vai te ouvir, beleza? Então agora você tem um compromisso com você e com quem está te ouvindo. Você precisa levar a tua mensagem para ele ou para ela. Você precisa explicar para o mundo. Você precisa pegar o que você sabe e compartilhar com as pessoas. É um dever seu, eu me arrisco a dizer. Como que você faz isso? Primeiro passo, antes de falar de técnica, é entender que você é único. Você é único. Nesse universo de bilhões de pessoas nesse mundo, bilhões, você é único. Não tem ninguém igual a você. Não tem, não teve, nunca houve, nem haverá. Então você é uma pessoa única. As suas digitais aqui só você tem. Essas digitais só você tem, essas aqui só você tem e essas aqui só você tem. Então, quando eu entendo que eu sou único, o que é que eu não faço? Eu não me comparo com ninguém. Quando eu não me comparo com ninguém, eu me sinto livre. Livre para demonstrar as minhas emoções necessárias naquele momento. Então, por que é importante? Imagina que você, vamos voltar a falar sobre o teu mercado. Você trabalha com decoração de festa infantil. Vamos voltar a falar desse assunto. Eu nem conheço ninguém que faz isso. Se você é um desses, depois você compartilha aí com a gente como é que você faz.
Mas imagina que você faz isso. Ensina os pais a pintar o rosto das crianças, fazer aquelas bexigas naqueles formatos de animais, de espada, de girafa, de cachorro, enfim, tudo isso. Fazer bolo, enfim, tudo que é para festa infantil. E aí você trouxe todos os dados, você explicou por que aquela bexiga é assim, mas você está só transmitindo informações. Você está como que lendo um relatório. O que está faltando ali para mover alguém? Emoção. Emoção certa na hora certa. Se você fala sobre festa infantil, como é que tem que estar o seu rosto? Será que tem que estar como alguém que vende seguro de vida para um idoso? Todo sério. Olha a minha postura agora. Alguém todo sério, que está lendo um contrato, que precisa explicar todas as cláusulas, que tem que explicar todos os motivos do banco não pagar o seguro prêmio. Será que é com esse tom que você tem que falar sobre festa infantil, um momento alegre na vida de uma criança? Claro que não! Claro que não! Você tem que falar de festa, de alegria, que teu filho vai pular, que ele vai gostar. Quando você entende isso, as emoções brotam naturalmente. Eu separei aqui, você já deve ter ouvido falar de Martin Luther King. Martin Luther King. Certa vez, eu estou até com a pesquisa aberta aqui, em 28 de agosto de 1963, ele foi um dos organizadores da Marcha de Washington por Emprego e Liberdade. E ele foi famoso, ele foi responsável por um famoso discurso, Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream. Nesse discurso, um trechinho que eu queria ler para vocês, ele disse o seguinte, ó. É o mais famoso. Eu tenho um sonho de que meus 4 filhos um dia viverão em uma nação que não os julgará pela cor da pele, mas pelo seu caráter. Você ficaria motivado a ouvir um discurso com essa entonação? Eu não. Provavelmente não. Mas não foi isso que ele fez. Nesse dia, mais de 200 mil pessoas estavam numa escadaria ouvindo ele falar. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. O que faz eu mostrar mais emoção, mais intensidade? O objetivo que eu tenho. Lembra disso? Para as pessoas acreditarem mais em mim, então, eu preciso me lembrar do objetivo. Se você, assim como eu estou fazendo aqui, se você quer usar o seu tempo, parte dele, para ensinar algo para alguém, para compartilhar um conhecimento seu, para mudar a vida de alguém, sabe como é que chama isso? Você está levantando um movimento. Você está liderando um movimento. Você está criando um movimento que pode mudar a vida das pessoas. Eu acredito que a comunicação liberta as pessoas. Na verdade, a comunicação, para mim, é um superpoder. Já viu o filme de super-heróis? Que voam, que atravessam paredes, tem uma força descomunal? Para mim, a comunicação é o superpoder de pessoas comuns. Porque ela dá para qualquer pessoa a chance de mudar a vida de outros. Você também pode ter esse superpoder. E você pode usar a comunicação para mudar a vida de outras pessoas. Então pense bem, quantas pessoas podem aprender o que você está querendo ensinar? Mas para que isso aconteça, para que ela seja movida à ação,
para que ela reaja ao que você está querendo dizer, o que é preciso? Vamos recapitular? Primeiro, você precisa fazer pesquisas. Você precisa falar de algo que você sabe, que você domina. Então faça pesquisas, traga dados, informações concretas, fatos e depoimentos se for possível. Mostre depoimentos de pessoas que eram assim e ficaram assim, que você ajudou assim e depois ficou assim, ou que não fizeram o que você pediu e por isso ficou assim. Traga depoimentos, mas recheado nesse discurso, coloque tempero nele, coloque as suas emoções. Prestou atenção no que eu disse? As suas emoções, não as minhas. Não precisa me imitar, me copiar, não precisa. Sabe por quê? Eu sou único. E eu sei que você também é único. Não me copie. Não copie ninguém. Você é único. Você tem características únicas. Que as pessoas vão gostar de você. Elas vão te admirar. E você sabe que falando disso, me faz remeter a um dos motivos que faz as pessoas, em geral, talvez você não seja assim, eu não sei. Talvez você não seja assim. Mas que pode fazer com que as pessoas, em geral, não consigam demonstrar esses sentimentos, ou mesmo não tenham coragem de expressar o que pensa. Sabe o que é? É entender de onde vem essa falta de confiança. Entender de onde vem essa falta de confiança. Por isso, fica comigo aqui, que você vai entender o seguinte. Muitas vezes, essa falta de confiança que te impede de buscar, de falar, de gravar um vídeo, de pegar teu celular aqui, ó, abrir a câmera dele e fazer uma story, de gravar um vídeo, de se apresentar para alguém. O que te impede de fazer isso é o quê? É uma sensação que você tem ou teve de não ser apoiado pelos seus parentes, seus pais ou por membros da sua família. Então, geralmente, essa falta de confiança, ela tem a sua raiz, o seu início lá na sua família. Como que isso pode acontecer? Geralmente você não se sente apoiado, presta atenção no que eu disse. Você não se sente apoiado, isso não quer dizer que eles não te apoiavam ou não te apoiam. Pode ser que eles façam isso, ou fizeram, mas pode ser que você não sente isso, beleza? Talvez você não sinta o apoio do jeito que você gostaria. Como que isso é possível? Geralmente isso começa lá na infância. Se você é pai ou mãe, você talvez tenha passado por isso já, ou talvez você lembre da sua infância. Sempre que você tirava uma nota baixa, ou na maioria das vezes, ou em algumas vezes, qual era a reação dos seus pais? Ou quando você ia mal em alguma matéria da escola, ou até repetia de ano, ou repetiu de ano, não sei, ou comportamento, como que você era tratado? Que frases eram ditas para você? Talvez você, por causa desse desempenho escolar, seus pais tenham te dito coisas que tenham feito você perder a confiança em si mesmo. Olha só que coisa interessante. Talvez, o baixo desempenho escolar ou uma situação específica atrelado a um comentário negativo do seu pai ou da sua mãe tenha feito você ter a crença de que você não é inteligente o suficiente ou de que você não vai ter sucesso na vida. Triste isso, né? Depois você conta aí nos seus comentários. Terei prazer em ouvir você, se você já foi assim ou se você ainda é. Acha que não é inteligente o suficiente ou que não vai ter sucesso na vida. Foi bom até tocar nesse assunto. Escreve aí nos comentários se você quiser. Compartilha comigo. Eu também penso assim, que eu não sou inteligente o suficiente. Eu mesmo já tive alunos super inteligentes que achavam
que não eram bons o suficiente por causa de comentários na infância dos pais bem intencionados, ao disciplinar um filho, dizer coisas que o prejudicavam ali para o resto da vida. Que coisa triste, né? Tem outra coisa que acontece. Quando você era criança, talvez você ali na fase da criança para adolescente, seus pais nunca te deixavam fazer algumas coisas sozinhos. Sempre estava ali com você. Para pegar uma coisa, um prato da pia, colocar na cozinha, abrir o portão para o cachorro sair, pegar um copo e colocar na mesa, enfim, qualquer coisa. Ou sair daqui para atravessar a rua ali na padaria. Nunca te deixavam fazer nada sozinho. Essa é a sensação que você tem. Certo? O que isso pode ter gerado em você? Olha que interessante. Isso faz com que a maioria dos adultos, presta atenção, fica comigo que isso é sério. Se os seus pais sempre assistiram você, no sentido de estar sempre junto, não dando liberdade para você fazer as coisas sozinhos e ganhando autonomia aos poucos, óbvio, é muito sério esse assunto, né? Mas é aos poucos te dando autonomia, confiança. Vai lá, filho, tô te vendo daqui, vai lá, pode ir. Se você não foi desse tipo de filho, que o pai estava sempre grudado, se seu pai estava sempre assim, sabe que medo que você desenvolveu, sem você perceber? O medo de ir a lugares desconhecidos. Medo de ser sequestrado. Você sente isso? Comenta aí pra gente também. Medo de ir a lugares desconhecidos. Sabia que ir a lugares desconhecidos não significa ir a lugares desconhecidos no pleno sentido da palavra? Geograficamente falando? Não significa ir. Você é adulto hoje. Você já vai, vem, talvez você dirija, talvez você ande de ônibus e vai. Já tem ido a lugares desconhecidos, mas não é esse lugar desconhecido que eu estou falando. O lugar desconhecido que eu estou falando é tentar o novo. Esse é um lugar desconhecido, temido aqui na mente pela maioria das pessoas. E pode ser que um dos motivos tenha sido esse. Os seus pais, com boas intenções, protetivas, cercando você ali como que com uma redoma de vidro, protegendo você, e aí você desenvolveu um medo de ir a lugares desconhecidos. Um lugar desconhecido é falar em público. Já parou para pensar nisso? Pois é. O medo de falar em público é um lugar desconhecido para muitas pessoas. Mas é possível mudar isso. Como é que eu faço? Primeiro passo: disciplina e vontade. É preciso ter muita vontade para querer sair dessa situação. Então imagina o seguinte, que hoje você está vendo esse vídeo aqui e realmente você entendeu, eu tenho esse medo mesmo. Você identificou, depois de pensar bastante, você refletiu e você lembrou que é verdade, eu tenho esse medo. Eu não consigo falar com confiança, as pessoas não acreditam em mim, mas eu acho que é por causa disso. Eu tenho medo de ficar sozinho, ou eu acho que eu não sou inteligente o suficiente. Qual é o primeiro passo? É entender que você tem esse problema. Esse é o primeiro passo. Entendeu? É um pouquinho mais profundo do que isso, mas é um começo. Segundo passo, anota esse medo. Pega um caderninho seu. Eu falo caderno porque eu sou bem analógico. Eu gosto de papel e caneta, mas eu também uso o meu computador aqui. Se você quiser seu computador também, seu bloco de notas, faz do jeito que você for melhor, que se sentir melhor. Mas anote esse medo. Dá nome para ele. Meu medo se chama: eu não sou bom o suficiente, ou eu não sou inteligente o suficiente. E aí, no próximo dia, no dia seguinte, ou pouco tempo depois, você vai começar a refletir naquilo. E você vai descobrir que você já faz outras coisas, você já desempenha outras funções. Se você é pai, mãe, profissional como você é, talvez,
que não combinam com aquela afirmação. Você é inteligente. Você é. Senão você não faria isso, você não faria aquilo. Então qual é o segundo passo depois de anotar o nome desse medo? Coloque embaixo, faça uma lista ali, pelo menos 5 coisas que provam que aquilo não é verdade. Por exemplo, você colocou que você acha que não é inteligente o suficiente. Aí você vai colocar assim, um desafio para você mesmo. Ah, é? Eu não sou inteligente? Então tá bom. Mostre as coisas que você fez. Você tem habilitação CNH? Tem. Tirar CNH é para quem não é inteligente? Não. Então, eu tenho habilitação. Você estudou? Tem ensino superior? Tenho. Se você não tem, não tem problema. Você estudou? Sabe ler e escrever? Gosta de conversar? Sabe cantar? O que você faz de trabalho? Você desempenha um bom trabalho? Você é um jardineiro? Você constrói casas? Ninguém sem inteligência faz tudo isso. Você é pai? Você é mãe? Coloca ali embaixo. Prova que aquela ideia está errada. E devagarzinho, essa crença vai ruindo, ela vai caindo por terra. Lembra, isso é um exercício. O sucesso é treinável. A comunicação também é treinável. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha gravado isso, tá? Lembra, para ter confiança de quem vai me ouvir. O que eu preciso? Eu preciso pesquisar, trazer dados, falar com convicção com a pessoa que está me ouvindo. Beleza? Além dos dados, eu não posso ser frio, só transmitir dados, como se fosse um relatório financeiro. Preciso de emoção, preciso vibrar, preciso bater no meu peito e falar, é minha verdade. Eu sou único, você é único. Terceiro, quando vier aquele medo na sua cabeça, identifica ele. Pega um medo de cada vez, talvez você tenha mais. Põe ele ali, escreve ele, deixa ele lá. Depois, pode ser no dia seguinte, a hora que você quiser, vai escrevendo embaixo quantas coisas você já faz que provam que aquele medo não é real. Eu tenho certeza que você vai conseguir se comunicar melhor, com confiança. Isso vai fazer, sabe o quê? Sua autoestima ir lá para cima. Bom, eu espero você no próximo vídeo com muito mais dicas para você aprender a falar com confiança, vender melhor o seu produto e ter a felicidade de transmitir o seu legado para muitas e muitas pessoas.